noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa espírita. Eu vou ler uma mensagem, daí logo após o Gabriel vai fazer a prece. Auxílios sempre possíveis. Sem qualquer recursos especiais, você dispõe do poder da renovação e reerguer a própria vida. Você pode ainda e ser avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da souvenirs, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Gabriel. Hoje, e texto, e fazer sem música, né? Sem música. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com a imensa exergue seu movimento, receber as ordens do seu comando. Espalhe-se por toda a superfície da terra, semelhantes estrelas canetas, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Evadirem em verdade que são chegados os tempos e decidir no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes vozes dos céus se somam como o som de trombeta, que o canto dos anjos se lhes associa. Nós, as homens, previno o conceito da vossa palavra, homens, irmãos, aqui amamos. Aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. E nós de Deus, de Jesus, tá? E agora abertos o Gesiel. Aberto. Agora o palestrante é o Gesiel Veiga. Gesiel Veiga. Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria poder retornar a essa casa espírita para compartilhar um pouco daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. E falando em doutrina espírita, é bem óbvio que a gente fala também dos espíritos. E é um capítulo ao qual escolhi para a gente comentar hoje, está no Livro dos Espíritos, que está com esse tema, influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e nos acontecimentos da vida. Bom, partindo desse raciocínio, Paulo de Tarso, ele falava da seguinte maneira: somos observados por uma nuvem de testemunhas. O que será que Paulo quis dizer com isso? Quem é essa nuvem de testemunhas? Aí Allan Kardec pergunta na questão 456: os espíritos podem ver tudo o que fazemos? Será que os espíritos que estão à nossa volta podem ver tudo que nós fazemos? Pergunta interessante a de Kardec, né? E olha a resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um,
porém só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. E Allan Kardec vai seguindo o seu questionamento. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. E Kardec vai questionando. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Que pergunta curiosa, né? Então é mais fácil esconder algo de alguém quando ela está no corpo físico e depois que ela está no plano espiritual? E os espíritos respondem: certamente. Certamente, quando vós julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E o que diz Paulo? Somos observados por uma nuvem de testemunhas. Então, o tempo todo, somos observados. Quando alguém diz, eu estou sozinho, eu estou só, eu posso falar isso fisicamente, mas ninguém anda só. Bom, visto essa introdução, aí eu faço um questionamento. Os espíritos vivem no meio de nós? Os espíritos desencarnados, os que estão fora do corpo físico, eles vivem no meio de nós? O que vocês acham? Será que os espíritos vivem no meio de nós? Sim. E se eu dissesse que a gente vai estudando a doutrina espírita e a gente acha o contrário? Os espíritos não vivem no meio de nós. Nós vivemos no meio dos espíritos. Como assim? Quantas pessoas tem hoje vivendo no mundo físico, encarnados no corpo físico? Em torno de uns quase 8 bilhões? Quantos tem desencarnados? Segundo as informações do plano espiritual, entre encarnados e desencarnados, nós formamos uma população em torno dos 30 bilhões de espíritos. Então, nós é que vivemos no meio dos espíritos. E quem diz isso é Kardec, no Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo. No item, quando ele vai falar sobre aonde estão esses espíritos. E aí ele diz o seguinte, em relação à localização das almas, não há um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. Formam elas, as almas, um mundo invisível em o qual vivemos nós imersos, que nos cerca e acotovela incessantemente. Olha só que interessante, Nós vivemos no meio dos espíritos, porque todo lugar tem. E de faz essa comparação que nos acotovela, como se a gente estivesse se esbarrando. Onde quer se esbarramos com algum espírito? Aí me perguntaram um dia assim, mas como é que a gente sabe essa quantidade? São estimativas do plano espiritual. Alguns autores que falam entre 28, 30. Mas vamos fazer um raciocínio bem interessante. Existe um outro capítulo no Livro dos Espíritos que fala dos anjos guardiães. Todos vocês acreditam que nós temos um espírito protetor, um anjo guardião? Bom, o anjo guardião é um espírito desencarnado. Se nós temos 8 bilhões de seres encarnados, temos também 8 bilhões de espíritos que nos velam. Fora,
familiares, amigos desta e de outras existências anteriores. E há também uma infinidade de espíritos que estão transitando, às vezes até sem objetivo edificante também. Bom, partindo desse raciocínio, Allan Kardec faz essa questão que é bastante intrigante no Livro dos Espíritos. E é sobre ela que a gente vai discorrer na noite de hoje. Allan Kardec faz a seguinte questão, na 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Será que os espíritos influem nos nossos pensamentos e nossos atos? Vamos fazer um exercício. Imagine o quanto os espíritos são capazes de nos influenciar, já que eles nos veem, sabem o que está ocorrendo. A gente consegue imaginar? Vamos tentar imaginar. Eu vou dizer o seguinte, olha, pare de imaginar. Por quê? A resposta é o seguinte, muito mais do que nós estamos imaginando agora. A tal ponto que, frequentemente, são eles que nos dirigem. Mas como assim? Bom, segundo essa resposta, eu devo sentir medo da influência dos espíritos, já que eles nos veem, sabem o que está ocorrendo, eles interferem, influenciam na nossa vida. Eu preciso ter medo da influência dos espíritos? Será que eles podem fazer algum mal? E a resposta, teoricamente, não. Eles só podem influenciar naquilo em que já temos tendência ou propensão. Os espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, um espírito desencarnado só pode influenciar naquilo que eu já tenho propensão. Por exemplo, se eu não gosto, por exemplo, de abacate, pode vir um espírito desencarnado, encarnado, e eu não vou comer abacate, porque eu não gosto. Né? Então, agora, naquilo que eu já tenho uma dificuldade, alguma propensão, aí é nessa situação que ele pode nos influenciar. Bom, o que é uma influência? Influência é a capacidade de interferência, seja no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar, de sentir ou de agir. Qualquer coisa que interfira nisso é uma influência. Quem são os espíritos? Os espíritos somos todos nós. Nós, nesse momento, estamos num corpo físico. A morte orgânica é só a separação deste corpo. Continuamos vivos. Bom, se nós, enquanto estamos aqui no corpo físico, nós influenciamos uns na vida dos outros? Muito mais do que a gente imagina. A gente vai começar a entender um pouquinho do que os espíritos estão falando. Eu vou fazer um exercício aqui de influência. Sem eu falar, através dos slides que eu vou falar ali, de alguma maneira eu vou acabar influenciando, ou seja, no modo de pensar, de agir e do sentir. Peço desculpa pelo horário, porque às vezes algumas pessoas não jantaram ainda, né? Então ela vai poder provocar algumas sensações. Um bolo. Uma casa.
Um café. Nesse café. Picolé. As imagens interferiram no nosso modo de pensar, de sentir ou agir? Os desejos. Algumas das imagens, de repente, não interferiu em nada, porque de repente eu não tinha uma propensão para aquilo. Mas algumas, por exemplo, ali, quando mostra ali o café sendo coado, naturalmente eu me lembro até do cheiro do café, do aroma, né? Então você vê como é sutil a influência. Então, essas imagens despertam desejos, despertam vontades, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa influência. E uma das influências é a influência da matéria. A gente estuda, às vezes, na doutrina espírita, o quanto a matéria influencia em nós, seres imortais. Porque nós somos espíritos imortais. Estamos temporariamente nesse corpo físico. Digo temporariamente que pode ser uma existência, às vezes, curta, pode ser de 20, 30, 40, 60, 100 anos, mas é um instante breve, diante da infinidade dos tempos. Bom, essa não é a nossa primeira, e também não será a nossa última encarnação no corpo físico. Nós nascemos e renascemos uma infinidade de vezes para aprendermos. O objetivo de nós estarmos aqui no corpo físico é aprender, é crescer, é evoluir. Agora, quando nós, como espíritos imortais, nós temos mais medo de vir para o corpo físico, ou quando nós estamos agora no corpo físico de voltar para o plano espiritual? Mas e como é que a gente, estando aqui no corpo físico, a gente tem um medo de voltar para o plano espiritual, né? Por mais que a gente entenda, compreenda que a vida continua, mas ainda nós não conseguimos compreender na sua amplitude. Mas como espíritos imortais, nós temos mais medo ou mais receio de voltar ao corpo físico do que retornar ao plano espiritual, por causa da influência da matéria. Qual é a primeira influência? É a nossa orgânica. O nosso corpo físico, a nossa necessidade de alimentação, de hidratação, repouso. Por exemplo, alguém consegue pensar, raciocinar com fome? Se eu estou com sono, se eu estiver mal alimentado ou não dormir direito, influencia no modo de pensar, de sentir? Tem pessoas que dormem pouco, quando acordam outro dia, acordam bem-humorado, né? É mais ou menos assim? E aquilo interferiu. É o quê? É uma interferência orgânica. Alguém consegue pensar com dor? Olha a resistência que nós temos. Interfere no nosso... E olha quanto uma dor interfere no nosso pensar. As nossas necessidades fisiológicas como um todo. Às vezes o excesso também de alimentação, ou o tipo de alimentação que a gente ingere, também influencia no nosso modo de pensar, agir ou sentir. Ainda falando da influência orgânica, olha só o quanto nós somos influenciados pelos nossos 5 sentidos. Eu fiz a demonstração do primeiro, que é a visão. O quanto nós somos influenciados por aquilo que nós vemos. Tem uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo,
que está no capítulo Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E numa reunião em que estava o espírito Vianney Cura de Ardes, trouxeram uma jovem para ser curada. E ele, percebendo que o motivo da cegueira daquela jovem era uma condição programada, talvez no plano espiritual, em que ele não poderia ou não deveria intervir, ele vai comentando. Ele faz todo um discurso sobre o porquê da situação que está ali, e ele diz o seguinte: olha, quem sabe, se hoje você fosse curada, a jovem, talvez você deslumbraria as coisas do mundo. Mas quem sabe se você estivesse vendo hoje, não seria à vista o motivo da sua queda. Quantas vezes a gente se perde no meio da vida só pela nossa visão? Quantas vezes aquilo que a gente escuta interfere no nosso dia a dia? Eu estou bem? De bom humor? Conforme aquilo que alguém fez um elogio, aquilo interfere. Alguém fez uma crítica, aquilo também interfere. Então todos os nossos 5 sentidos, eles interferem no nosso modo de pensar, de sentir e agir. O nosso organismo então influencia a nós muito mais do que a gente imagina. A influência do meio. Será que o meio que a gente vive nos influencia? A família que nós temos influencia no nosso modo de pensar, sentir ou agir? Muito mais do que a gente imagina. A escola, o trabalho, a religião, o bairro onde a gente mora, os costumes e tradições influenciam? A legislação, conforme o lugar onde a gente mora, o país, interfere no modo das pessoas que ali habitam agir. Então, quanta coisa influencia, né? Tudo isso é matéria. Será que a mídia influencia no nosso modo de pensar e agir? Tudo isso é matéria? O que a gente vê na TV? Escuta no rádio? No jornal? A internet interfere no nosso modo de pensar, sentir e agir? Muito mais do que a gente imagina, né? Porque isso gera o quê? Propaganda, e propaganda influi no nosso hábito de consumo? Quantas coisas foram criadas ao longo do tempo? Necessidades através do quê? De sugestões, de influências que interferem no nosso modo de agir e de consumir. E será que as redes sociais influenciam? Lembra que, para a gente entender, eu gosto de usar esse exemplo de como é que um espírito desencarnado interfere no nosso modo de pensar, de sentir e agir. Pelo incrível que pareça, é pela nossa sintonia vibratória. A gente não tem como mudar essa lei do universo. Mas o incrível que pareça é que nós escolhemos quem nos influencia. Vamos mostrar um meio físico? Já viram falar de algo chamado influencer ou influenciador digital? Eles geram conceitos, publicidade e influem nos hábitos de consumo. Como é que o influenciador digital chega na nossa vida? Ele bate na nossa porta? Ele chega através do quê? Likes, inscrição, visualização e curtidas. Quem é que faz isso? Nós. E pelo incrível que pareça, há algo através disso que gera o quê? A inteligência artificial.
conforme aquilo que a gente vai acessando, vai gerando aqui um histórico, e o programa, os sistemas de informação fazem as sugestões conforme o nosso padrão de interesse. Vamos pensar agora no lado espiritual? Conforme o nosso padrão vibracional, a gente atrai os espíritos vinculados ao nosso interesse. Isso aqui influencia na nossa vida? Olha o que os espíritos responderam. Muito mais do que nós imaginamos, a tal ponto que muitas dessas situações são elas que nos dirigem. Bom, depois de exposto isso, vou repetir a mesma pergunta. Devo sentir medo das influências dos espíritos? Teve uma reunião que eu fui fazer uma palestra assim, e disse, olha, eu acho que a gente tem que ter medo mais dos encarnados, né? Porque eles às vezes estão interferindo mais, né? Bom, então que eles só podem influenciar naquilo em que a gente já tem propensão ou tendência. Então nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. A todo momento a gente influencia e é influenciado. E conforme os nossos pensamentos e sentimentos, atraímos então os tipos de influência. Agora, os tipos de influência. Existe a influência de encarnado para encarnado. Então, aquilo que nós estamos falando agora, eu falando para alguém que está no corpo físico. Isso ocorre o tempo todo, a gente já demonstrou. Existe a influência de quem está fora do corpo, influenciando nós que estamos aqui no corpo físico. E Allan Kardec tem na questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de uma íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Então Kardec perguntou, se eu estou lá com uma angústia, uma ansiedade, uma íntima alegria, uma alegria assim, que eu não estou conseguindo achar a causa, é só uma disposição orgânica? Olha o que os espíritos respondem. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas tivesse durante o estado de sono. Olha que interessante essa resposta. Os espíritos não dizem que é tudo dos espíritos. Tem situações que são orgânicas. E aquilo que é orgânico deve-se buscar o quê? O auxílio da ciência. O auxílio daquilo que possa investigar a causa das dores e angústias orgânicas. Mas quando não se encontra respostas no plano físico, é porque há o quê? Alguma interferência espiritual. Pode ser, nesse momento que a gente está aqui conversando, a gente recebe as impressões. Inconscientemente, a gente nem se apercebe disso, mas a gente está recebendo impressão o tempo todo. Ou na hora que a gente vai dormir. Olha que interessante. Então, todos nós, enquanto vamos adormecer, nós saímos do corpo físico. Eu gosto de usar esse exemplo, já falei algumas vezes, da questão do desmaio. O que é um desmaio? É o nosso abandono temporário do corpo físico. Eu tropecei, levei um susto, um impacto. O que eu faço? Minha defesa, eu me afasto. Eu tropecei e vou bater com a cabeça na parede. Eu vou deixar o quê? Meu corpo que bate. Daqui a pouco eu vou lá e... Já ouviu falar na expressão me deu um branco? O branco é o nosso afastamento temporário do nosso consciente. Tanto que aquele momento, aquele espaço que a gente chama de branco,
não registrou na nossa memória, porque a memória do consciente ela é processada ainda pelo nosso cérebro físico, então não processou. Mais uma demonstração. Quando nós adormecemos, alguém consegue dormir em pé? O que acontece? A lei, acho que, se eu não me engano, é Newton, que fala tudo que todo corpo puxa para o centro da Terra. Se eu estiver enganado do cientista, né? Bom, o que acontece? Quando eu vou repousar, meu corpo tem que ficar deitado ou escorado, porque senão eu fico pescando. E aí eu estou lutando ali, porque a hora que eu vou ficar naquele semi-transe, eu começo a escutar já situações que estão transcendendo no plano espiritual. É que nem quando a pessoa está dormindo com a televisão ligada. Ela já está sonhando, ao mesmo tempo está fazendo uma confusão, escutando a televisão, e está nos dois planos, físico e espiritual. A hora que a gente adormece, o corpo repousa e a gente sai. Muitas vezes a gente entra em contato com diversos tipos de espíritos, aos quais, quando a gente acorda, a gente recebe o quê? As impressões. Pode ser angústia, às vezes pode ser uma ansiedade, pode ser uma alegria de encontrar um familiar. Essa alegria pode ser de a gente saber que aquele familiar está bem. Às vezes pode ser angústia, porque de repente a gente tem a impressão que aquele familiar não está tão bem. Ainda falando de desencarnado para encarnado, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se das paixões humanas ou dos nossos desafios, dos nossos vícios do dia a dia. Já viram falar da expressão encosto? Parece um tanto pejorativo, mas não está totalmente incorreto, porque é um espírito que se aproxima de alguém e se encosta. Aliás, a gente tem espíritos encarnados encostados uns nos outros, às vezes. Às vezes, por uma situação de uma necessidade que o espírito tem, ou às vezes de forma involuntária. O espírito às vezes está numa tristeza, às vezes está precisando de ajuda e ele procura alguém que possa ajudar de forma involuntária. Ou às vezes para suprir uma necessidade. A gente viu aquele momento em que a gente viu as imagens de alimentos. Ninguém se alimentou daquilo, foi só projeção de imagens. Por exemplo, o espírito não podendo mais realizar aquela atividade que ele gostava enquanto estava no corpo físico, e ele ainda não conseguiu se libertar ainda dos resquícios da matéria. Então, muitas vezes ele nem imagina que ele está desencarnado, que ele está fora do corpo, porque é tão sutil essa passagem que muitas às vezes não se percebe. Então, ele só não compreende porque às vezes as coisas estão diferentes, as pessoas às vezes não dão atenção, ele não percebe quanto tempo faz que ele não se alimenta, porque a noção de relógio ele não tem mais. Já assistiram aqueles programas, por exemplo, Masterchef, esse programa de culinária? Então a pessoa está lá olhando, observando e está até imaginando o gosto daquilo que está sendo feito. Outro exemplo, uma partida de futebol. Quem gosta, por exemplo, de futebol, qualquer esporte, vamos usar o futebol. A pessoa está ali acompanhando e ela vai dizer assim, chuta, bate, como se ela estivesse, naquele momento, a gente sabe que ela não está jogando, mas assistindo dá a impressão que ele está o quê? Jogando. Quando a gente assiste uma teledramaturgia, um teatro, um filme, uma novela, a gente sabe que aquilo não é real. Ou pode até estar contextualizando uma história que é real. Mas naquele momento ali, são apenas projeções de imagem. E a gente o quê? Se emociona, se irrita. Os desencarnados fazem a mesma coisa. Não podendo mais agir na matéria, eles o que? Eles sugerem
ou nos acompanhe nos mesmos gostos. A gente não muda essa regra do universo. Os afins é que se unem. Então, a gente não precisa ter receio. Porque enquanto nós estamos aqui no corpo físico, os afins também. Quem gosta de determinada coisa se agrupa nos mesmos tipos de afinidades. Então, nós não precisamos ter receio. Quando às vezes acontece uma situação como essa que eu falei ali e começa a interferir um pouquinho no dia a dia, às vezes a pessoa fica um pouco mais apática, às vezes causa algum desconforto, é o tipo da situação que às vezes um paz, uma água fluida, às vezes a pessoa vindo num ambiente que nem está aqui hoje, numa casa de oração, o Espírito nos acompanha e a equipe espiritual encaminha e direciona para o acolhimento. E é bem comum a gente falar também dos espíritos para satisfazer, por exemplo, os desejos. Tem alguns que, por exemplo, influenciam às vezes através do álcool, da comida, dos jogos, das intrigas. Às vezes tem espírito, quando está no corpo físico, já gosta de uma intriga. Não é que a pessoa desencarne que ela vai mudar, às vezes, de uma hora para outra. É bem comum, já viram, às vezes assim, as pessoas dizerem assim, no consumo às vezes de bebida, né? A gente sempre fala assim, quando a pessoa que às vezes é acostumada a tomar uma bebida, às vezes o primeiro ou o segundo copo é do encarnado. Porque ele ainda está sentindo o gosto da bebida, pelo menos. Tem pessoas que já estão bebendo que nem água. Água. Então você vê. Então nota que aquela pessoa já não está nem percebendo mais. Às vezes eu posso estar o quê? Ajudando a saciar uma necessidade de alguém que está no plano espiritual que ainda não conseguiu libertar. Aí o que faz? O Espírito sacia a sua impressão, o encarnado sai campanhando. Mas isso é muito comum falar isso para o álcool, para o cigarro, mas isso vale para qualquer outra situação. E será que nós, enquanto estamos no corpo físico, também influenciamos quem está no plano espiritual? E como? Quando a gente faz uma oração para quem está no plano espiritual, orando, querendo que essa pessoa que é um ente querido, um amigo, a gente ora para que ele esteja um acolhimento, que ele possa ser esclarecido, que ele possa estar bem, ele recebe essas vibrações. Da mesma forma que a gente, emitindo vibrações, às vezes, de revolta, de ódio, de rancor, também interfere. Para ilustrar, eu já contei essa história, mas não sabia de quem era o autor dessa história. Não vou recordar o nome do livro, mas é uma história de Leão Tolstói, e que foi contada numa palestra, talvez o Luiz Carlos Gomes já esteve aqui falando sobre o sonho de Rafaela. Eu contava a história e não sabia quem era o autor. Então conta-se, vou resumir um pouquinho ela. Leão Tolstói vai visitar algumas pessoas e aí ele se depara com Rafaela. Leão Tolstói é espírito, já desencarnado. E Rafaela, ela conta para todas as pessoas o sonho que ela teve, o sonho reconfortante que ela teve com a sua filha, que desencarnada na infância, ali por volta dos seus 6 a 7 anos. Então, como mamãe, ela se revoltou, ela chorava dia e noite, natural, porque é um processo de desligamento de uma mãe com um filho, né? Principalmente na tenra idade, nessa idade tão criança. E um dia ela sonha que ela vai no plano espiritual e ela vê lá vários anjos volitando e encontra a sua menina lá no cantinho, com as asas todas encharcadas. E aí ele disse, mas filha, por que você não está brincando com os outros anjos aqui? Disse, mãe, eu não posso, porque minhas asas estão encharcadas. Mas quem que fez isso contigo? Mãe, essas são as suas lágrimas.
Eu sei que você sente saudade, é natural você ter a dor, mas as suas lágrimas me atraem e eu não consigo ainda me libertar do seu sentimento de mãe. Ela se acorda e aí ela resolve contar essa história para várias pessoas. Diz, olha, eu vou parar de chorar porque eu vou agradecer o tempo que eu tive. A dor ainda é a mesma, mas a compreensão mudou e ela conta essa história. Então, lágrimas de saudade, elas são naturais. Mas lágrimas de revolta, de dizer assim, olha, culpar Deus, por exemplo. Às vezes tu pode até não entender por que de algumas coisas estarem acontecendo, o porquê de tal momento, ou esse momento, ou outro momento, a gente retornou ao plano espiritual, ou alguém da família. A doutrina espírita, ela não tira essa dor, porque é uma dor natural. O que ela ajuda é compreender. Ela ajuda nesse processo de entender e não acusar a Deus. Buscar através do apoio dos amigos e a gente pede o que? Força para passar por esse momento. E também tem a influência entre desencarnado para desencarnado. Bom, visto isso, como distinguir se um pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito imperfeito? Isso Kardec pergunta. E olha o que eles respondem. Os bons espíritos só para o bem aconselham, enquanto os espíritos imperfeitos procuram nos induzir ao erro. Cabe a nós discernir. Dependendo das nossas atitudes, nos tornamos propensos à influenciação para o mal ou para o bem. Sempre vai partir de nós. Quando nós estamos bem, de bem com a vida, pode qualquer pessoa, às vezes, criticar, xingar, falar mal, a gente está aqui tudo bem. A gente consegue ficar de bem o tempo todo? É nesses momentos que de repente aí vem uma irritação. Aí pode ser um espírito encarnado ou desencarnado. E por que meios podemos neutralizar a influência então dos maus espíritos? E olha o que eles respondem. Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Devemos tomar cuidado especialmente dos que exaltam o orgulho, que é a causa principal de nossas quedas morais. De repente, como assim orgulho? Não, eu vou no centro, eu jamais vou ser influenciado por um mau espírito. Não é assim que funciona. A gente tem que ter que trabalhar a humildade. Todos nós, lembra aquele primeiro conceito? Todos nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Então, se a gente sabe disso, então a gente tentar perceber quando estamos tendo uma certa interferência. Como neutralizar as más influências espirituais? Pegar um guarda-chuva? Vigilância mental. Olha uma coisa legal. Oração. Evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? É uma oração em família, uma oração que você faz em casa. Quando a gente vai construir a nossa casa, ter o nosso cantinho, né? O que a gente faz? A gente ergue as paredes, cobre, coloca uma porta, faz uma cerca para cercar a nossa propriedade. Por que a gente faz uma cerca? Para que a gente limite a escolha de quem pode ultrapassar a nossa porta de casa, o nosso portão. Isso a gente faz para quem? Para os encarnados. O Evangelho no lar, oração em família, é o que? A nossa proteção espiritual.
Nesse momento que a gente faz a oração, se a gente dá tanto trabalho para fazer, e a gente paga, né, para construir, para a gente fazer uma barreira espiritual, passa a gente no domingo, família, orar. A gente cria um campo vibratório em que espíritos não condizentes com esse tipo de vibração, eles se afastam. Os espíritos imperfeitos só conseguem acesso ao nosso pensamento quando a gente, de repente, dá uma decaída. Mas também é natural, ninguém é bom o tempo todo, isso não existe. Porque nós estamos aqui na Terra de altos e baixos. Quando a gente não está legal, aí sim, quando a gente tem esse campo vibracional, os nossos amigos espirituais nos auxiliam, inspirando força, fé. Mas é nós que temos que construir. A prática do bem, da caridade, evitar a fofoca, a maledicência, não alimentar o ódio, a raiva. Quanto mais a gente alimenta, mais a gente atrai. A irritação é natural, tem coisas que a gente não segura. São emoções, por exemplo, a emoção da mágoa, da irritação ou da revolta, a gente não consegue controlar, a gente simplesmente sente. O que eu vou fazer com a mágoa ou com a irritação, aí é outra coisa. Eu posso talvez cristalizar a mágoa e transformá-la num rancor, e assim como a irritação, a revolta, eu começo a alimentar e aquilo vai gerando um mal-estar. E ali é que a gente vai chamando, a gente fala espírito, mas quando eu vou falar espírito, são encarnados e desencarnados nesse processo. Então, pensamentos constantes no bem, mudança de hábitos e evoluir um pouco a cada dia, né? Essas sugestões até não são só minhas, né? O que eu coloquei ali acrescentando, o Evangelho no Lar. É de um grupo espírita, já deixei até ali, né? Da onde provém, né? E aí a gente vai atender, assim, gente, caminhando mais para a nossa finalização da nossa fala, de uma recomendação de Jesus. O que Jesus falaria para nós hoje, numa expressão, em relação às influências dos espíritos? Por isso é importante não esquecermos da recomendação de Jesus. Vigiar e orar. Vigiar o vizinho? Não. Vigiar o quê? A nossa porta de entrada. Que é o quê? O nosso pensamento, nossa emoção. E orar. Porque todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, nós devemos o quê? No momento que a gente está com dificuldade, buscar a oração. Eu espero que de alguma maneira tenha contribuído para a gente entender um pouquinho sobre essa influência e que a gente possa perceber que aquele questionamento que Kardec fez e que os espíritos responderam lá, que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina, de fato, sim, porque todos nós influenciamos o tempo todo muito mais do que nós imaginamos. Precisamos ter medo? Não. A gente precisa o quê? Compreender, entender, até para que a gente não diga que tudo é coisa dos espíritos. Tem muitos acontecimentos que são do cotidiano do nosso dia a dia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e devolvo a palavra. Nós agradecemos a você, Gesiel, pela bela mensagem, muito esclarecedora, e será um prazer em recebê-lo novamente em nossa casa. Então agora nós vamos fazer a preparação para o passe, né? Eu convido a todos que fechem seus olhos para uma melhor conexão com os benfeitores espirituais. Elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Jesus,
agradecemos aos mentores espirituais que participaram conosco dessa reunião e que nesse momento as bênçãos de paz e amor estejam presentes com os nossos amigos e familiares que convivem e os que já conviveram conosco em outras oportunidades reencarnatórias. Que nesse instante nos inspire e que permaneçam nos encorajando a nos ajudarmos a vencer os compromissos assumidos, que nesse instante possamos ter a certeza da providência divina, nos amparando em nossas vidas, e que todo sofrimento e provação são lições de vida para que aprendamos a ser melhores e que estejamos mais fortalecidos dia a dia para vencer a provação que foi estabelecida por nós em concordância com os benfeitores espirituais, na programação feita antes de nascermos. Que Deus nos ilumine e nos abençoe e sigamos sempre em paz, no caminho do bem, prosseguindo com amor e muita perseverança. Então, que essa oração chegue em todos os lares, que chegue nos hospitais, que ela fortaleça a todos que estão passando por problemas espirituais e também todos os problemas físicos. E sabemos que Jesus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Assim seja. Sigamos para o passe.